Você está prestes a conhecer uma das histórias mais impactantes de todos os tempos. Um homem que desafiou reis, viu o futuro e pagou o preço máximo por sua coragem. Mas sua voz nunca se calou, devido a uma morte que vós não imagina. Se você gosta de histórias épicas e revelações surpreendentes, já deixa o like, comenta, quero mais, e compartilha com quem precisa ouvir isso. Agora, prepare-se, porque essa história vai te prender do começo ao fim. A profecia e o martírio. A vida de Isaías, o profeta cortado ao meio, infância e chamado profético. Isaías nasceu por volta do século 8 a.C., numa Jerusalém marcada por conflitos internos e ameaças externas. Segundo a tradição judaica, ele era filho de Amós, um homem de posição respeitável, possivelmente ligado à aristocracia do reino de Judá. Desde pequeno, Isaías demonstrou inteligência e um profundo senso de justiça, características que mais tarde moldariam seu ministério. Sua infância foi cercada pelos rituais e ensinos da Torá, e ele cresceu ouvindo histórias dos grandes patriarcas e profetas que o precederam. Como filho de uma família influente, teve acesso a uma educação privilegiada, sendo instruído na escrita, leitura e história de seu povo. Observava os sacerdotes no templo, ouvia atentamente os levitas entoando cânticos sagrados e sentia dentro de si uma inquietação que não compreendia por completo. Certa noite, quando o silêncio pairava sobre Jerusalém e apenas os bramidos do vento eram ouvidos, Isaías sentiu um chamado irresistível. Seus olhos se fecharam e, em um instante, foi transportado para uma visão celestial. O céu se abriu diante dele e ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Serafins rodeavam a majestade divina, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O jovem profeta caiu de joelhos, aterrorizado pela santidade do momento. Sua voz tremeu ao balbuciar: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um dos serafins voou até ele com uma brasa viva retirada do altar e tocou seus lábios, dizendo: Eis que esta brasa tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi removida e o teu pecado perdoado. Então, ouviu a voz do próprio Deus ecoando como um trovão: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Seu coração ardia. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ergueu-se e com determinação respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O ministério profético e os reis de Judá. Isaías exerceu seu ministério por mais de 40 anos, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele advertiu o povo de Judá contra sua corrupção e idolatria, chamando-os ao arrependimento e à obediência à aliança com Deus. Os tempos de Uzias e Jotão. No reinado de Uzias, Judá experimentou grande prosperidade material e militar. O rei fortaleceu Jerusalém e expandiu as fronteiras do reino. Mas o orgulho foi seu tropeço. Em um ato de desobediência, tentou exercer funções sacerdotais no templo, violando a lei sagrada. Quando levantou o incensário, uma praga de lepra surgiu em sua testa. Isaías estava lá, presenciando a cena. Sabia que aquele era um sinal divino. Judá estava se afastando do caminho correto. Jotão, seu filho, governou de maneira justa, mas não conseguiu erradicar a corrupção entre o povo. Isaías continuou suas pregações, advertindo sobre os perigos do pecado. O reinado de Acás e a profecia messiânica. Quando Acás assumiu o trono, seu governo foi marcado pela apostasia. Ele abandonou o Deus de Israel, erigiu altares a divindades estrangeiras e sacrificou seus próprios filhos ao ídolo Moloque. Isaías confrontou-o publicamente, mas o rei, endurecido, ignorou seus avisos. Em meio a esse período sombrio,
Isaías profetizou a vinda de um rei justo e divino. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O povo ouviu, mas poucos compreenderam a magnitude dessas palavras. Ezequias e o milagre de Jerusalém. No reinado de Ezequias, Isaías encontrou um rei disposto a ouvir. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, sitiou Jerusalém, os ânimos estavam tomados pelo medo. O general inimigo zombava. Em que confiais? Nenhum Deus salvou as nações que destruímos, nem o Deus de vocês os salvará. Ezequias procurou Isaías, que lhe disse: Assim diz o Senhor, ele não entrará nesta cidade. Pelo caminho por onde veio, voltará. Naquela noite, o anjo do Senhor percorreu o acampamento assírio. Ao amanhecer, 185.000 soldados jaziam mortos. Senaqueribe fugiu, e Jerusalém foi salva. O conflito com Manassés e o martírio de Isaías. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono e mergulhou Judá na escuridão. Altares pagãos foram erguidos dentro do templo, crianças foram sacrificadas e os profetas do Senhor foram caçados. Isaías, já idoso, continuou denunciando os pecados do rei. A conspiração contra ele cresceu. Sacerdotes pagãos incitaram o ódio de Manassés, que ordenou sua prisão. Isaías fugiu, refugiando-se dentro de uma árvore oca nas colinas de Jerusalém. Mas os soldados o encontraram. Arrastado ao palácio, Manassés o confrontou. Retrate-se, Isaías, renuncie suas palavras contra mim e será poupado. O profeta ergueu os olhos e respondeu: Meu rei, tua ira passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Enfurecido, Manassés ordenou que Isaías fosse cerrado ao meio. Os carrascos o deitaram sobre o tronco e a lâmina começou a rasgar sua carne. Mas o profeta não gritou. Seu olhar se voltou para o céu, e em seu último suspiro, ele viu uma luz celestial o acolhendo. O legado de Isaías. Os anos passaram, mas a profecia de Isaías viveu. Sua visão do Messias se cumpriu em Cristo. Suas palavras ecoaram nos evangelhos, e sua coragem inspirou incontáveis gerações. Isaías pode ter sido cortado ao meio, mas sua mensagem jamais foi silenciada. Ele morreu, mas sua voz ainda ressoa, guiando aqueles que buscam a verdade e a justiça.